Boa noite, amigos. Bem, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do momento que vocês estão assistindo. Sejam todos muito bem-vindos para essa entrevista feita pelo Instituto Cultural Civitas Solis, esta instituição filosófica e cultural que tem como objetivo tocar e despertar o ser humano. E o objetivo de nossa conversa hoje é falar sobre a vida e a obra do Joseph Campbell. E para isso, nós convidamos um especialista no assunto, o Tiago Alves. E vou ler aqui um pouquinho sobre o Tiago. Ele é licenciado em artes visuais, ele é pós-graduando em terapias artísticas e corporais, em psicologia analítica, ele é coordenador da Mitosfera, é líder da Joseph Campbell Mythological Roundtable, o grupo de Belo Horizonte, e há mais de 20 anos ele atua com narrativas visuais. E para iniciar nossa conversa, eu apresento agora o Carlos César, que, como eu, está aqui como representante do Instituto Civitas Solis. Boa noite, Tiago. É uma honra para nós ter a oportunidade de trocar ideias a respeito de um assunto que é tão instigador, né, e que toca profundamente fronteiras que são bastante interessantes do ponto de vista da psique humana. E a primeira pergunta que eu colocaria para você, que eu acho que ela é basilar até para sedimentar todo esse caminho nosso aqui hoje, é que você falasse um pouco o que é o monomito, né? O que é essa jornada do herói, né? Especificamente hoje, nos dias de hoje, que são desafiadores e nós estamos vivendo como heróis a cada dia. Boa noite, bom dia. Primeiramente, queria agradecer, né, antes de responder, agradecer o convite do Adelmo, agradecer ao César, agradecer a toda a equipe Civitas Solis. Essa participação, para mim, é muito gratificante poder apresentar e falar mais do Joseph Campbell, da questão da mitologia comparada, o simbolismo da mitologia. Como o César levantou, é um tema que é muito instigante e, mais do que isso, é um tema muito presente nas nossas vidas, mesmo que a gente não se atente a ele, né? A gente está cercado por narrativas míticas o tempo inteiro, transfiguradas, né? E escritas, representadas das mais variadas maneiras, e isso já vai de encontro com essa pergunta que o César fez. E, primeiramente, né, para explicar um pouquinho e bem rapidamente o que é o monomito, o monomito é um conceito que o Joseph Campbell, que foi um dos maiores mitólogos do século XX, eu costumo dizer que ele é um homem do século XX, ele nasceu e morreu no século XX, então ele está bem circunscrito a todas as transformações que aconteceram no século XX, né? Foi um século muito intenso para a humanidade, e o Campbell estava bem vivendo o espírito do seu tempo, né? E ele, nesse movimento, ele começou a entender a mitologia, as narrativas mitológicas de todas as épocas, de todas as culturas, como tendo vários autores antes dele já vieram apresentando essa perspectiva, né? Mas ele mergulhou a fundo nessa ideia de que a mitologia é uma estrutura que ela tem uma camada que se replica nas diversas culturas, né? Para além do tempero local, para além das características culturais de cada sociedade, existe um princípio, uma ideia, um arquétipo, né? Uma ideia elementar, como ele gostava de utilizar o termo da Adolphe Bastien, que se repete nas mitologias. E ele, em 1949, escreve um livro, O Herói de Mil Faces, onde ele tenta apresentar a primeira iniciativa dele era criar chaves para interpretação simbólicas da mitologia como um todo. E ele percebeu que isso seria uma tarefa, depois de 5 anos dedicado lá a escrever esse livro, ele percebeu que era uma tarefa heróica, demasiada até mesmo para o Campbell, e ele preferiu concentrar no mitologema, né, nesse conceito mitológico, nesse elemento mitológico da figura heróica, da figura do herói. E aí, a partir desse livro seminal do Campbell,
o conceito da jornada do herói que a gente conhece hoje, que a gente costuma ver na internet quando a gente dá uma busca lá dos 12 passos da jornada do herói, já é uma elaboração, uma síntese, né, uma fórmula desse conteúdo que o Campbell apresenta. Mas eu acho que é muito importante a gente entender, né, que nesse espaço de um debate conhecimento mesmo, a gente tentar ir mais a fundo do que uma busca rápida no Google, o Campbell, de fato, o que ele propõe são chaves simbólicas para a gente ler as mitologias, as narrativas, não só os mitos, mas as narrativas heróicas em geral, né? E isso também é muito importante a gente pensar que hoje, por isso que eu gosto de falar que o Campbell é uma pessoa do século XX, hoje seria muito pertinente a gente transformar o termo jornada do herói em jornada heróica, né? Porque é uma jornada que abarca todo e qualquer ser humano. E essas narrativas míticas, fantásticas, elas como o próprio Campbell diz, elas são guias para que a gente encontre as nossas jornadas interiores. Acho que é mais ou menos por aí o que a gente pode começar a explicar o que é a jornada do herói e o que é o monomito. Legal, Tiago, obrigado. Tiago, só para a gente aprofundar um pouquinho, você já começou a falar sobre isso, mas quando se fala da jornada do herói, como ela ficou conhecida, pelo menos, né, não simplesmente pela obra do Campbell, mas pela obra que veio depois do Campbell, influenciada por ele, fala-se de estágios nessa jornada, né? E o próprio Herói de Mil Faces fala de estágios de uma forma diferente, mais amplas, não tão quadradinha, né, como ela ficou depois. Você poderia falar um pouquinho sobre essa jornada, essas etapas? Sim. Vou falar primeiro, então, assim, não vou me aprofundar dela, mas falar dessa necessidade que a gente tem de organizar as coisas, e principalmente, eu acho que vem de uma necessidade muito mercadológica de criar, de pegar uma estrutura que é profunda, que é uma experiência, que é uma vivência, e tentar configurar num modelinho, em algo que seja consumível, né? Enquanto, na verdade, a gente deveria experimentar essas narrativas míticas. Então, isso não quer dizer que não sejam válidas essas experiências de maneira nenhuma, elas são muito úteis para várias coisas. Mas a proposta do Campbell era realmente algo mais profundo. Então, realmente surge esse modelinho dos 12 passos que foi criado pelo Christoph Vogler a partir do Herói de Mil Faces, que era o trabalho dele era analisar roteiros em Hollywood. Então, ele cria um memorando em cima do Herói de Mil Faces, de 7 páginas, a princípio, que chamava um guia do Herói de Mil Faces para roteiristas, sei lá, alguma coisa assim. E fica tão famoso em Hollywood que ele estrutura num livro e vira um grande fenômeno comercial e que até hoje é utilizado para a construção de narrativas, né? No entanto, quando o Campbell analisa as mitologias do mundo de forma geral, o Campbell era um grande colecionador de mitos, né? Eu acho que é difícil, às vezes, a gente categorizar qual era a profissão do Campbell, né? Mitólogo é um termo complexo, né? Ele mesmo se considerava um colecionador de narrativas fantásticas, de narrativas mitológicas. E ele, ao colecionar essas narrativas, ele identifica essa estrutura nas narrativas. Então, isso faz uma diferença muito grande de quando alguém propõe escrever um modelo, um formulário, uma estrutura a ser seguida. O que o Campbell fez foi identificar a existência de uma estrutura dentro das narrativas míticas. E essa estrutura, de forma bem primordial que ele identifica, bem básica mesmo, elementar, são 3 etapas, 3 passos, né, 3 estágios, é o termo mais adequado, dessa jornada mítica do herói, onde ele fala que é uma magnificação das passagens, dos elementos de um rito de passagem, que seria a separação, a iniciação e o retorno. Esses são 3 estágios que o Campbell identifica, que também existem nos rituais de passagem, e aí a gente pode falar disso mais adiante, mas só para a gente já começar a entender a relação que existe entre o mito e o rito, né? O rito é sempre uma atualização, uma performance de algum conteúdo mitológico, principalmente esses mitos mais estruturantes das grandes mitologias, das grandes
monadas sociais, né? E então o Campbell identifica esses 3 momentos primordiais que vão existir na narrativa, que é o momento em que esse iniciado, esse herói, ele precisa sair de uma atitude, de um mundo comum, de um lugar onde ele tem uma certa adequação, onde ele pertence, ser iniciado num novo estágio, num novo processo. Então ele vai passar por alguma transformação, alguma transfiguração, no caso das jornadas do herói, das jornadas heróicas, é onde acontece as grandes peripécias das narrativas, né? São as aventuras mesmo do herói no mundo desconhecido, na terra estrangeira, né? Então, esse momento é onde ele vai adquirir um novo conhecimento através dos ritos e das narrativas, e por fim ele precisa voltar para aquele espaço onde ele convivia, ou, em termos psicológicos, restabelecer uma relação desse novo conteúdo que foi descoberto no próprio inconsciente para um ego renovado, né? Então essas são as 3 etapas principais que o Campbell identifica. No livro dele, depois de fazer várias leituras assim, do Herói de Mil Faces, eu compreendo que ele separa o livro lá em cada um desses estágios, ele separa em vários subtítulos, muito mais por uma formalização de um livro, uma capitulação de um livro, assim, uma ideia dele estruturar um conteúdo, do que de fato ele propôs que são, no livro são 17 subcapítulos, quando ele vai falar da separação, da iniciação e do retorno, do que realmente etapas concomitantes, não, desculpa, etapas concatenadas. Consecutivas. Concatenadas ou consecutivas, em que uma passa para a outra. Na verdade, tem elementos, quando a gente faz uma leitura mais profunda desse material do Campbell, tem elementos que vão acontecer simultaneamente, tem elementos que vão acontecer a depender do que aconteceu antes. Então, são características que ele identifica nas mitologias e apresenta uma chave simbólica de entendimento do que esses episódios mitológicos representam. Então, acho que é muito mais por aí. Essa seria a grande diferença desse lugar comum da jornada do herói e da ideia do monomito. Por curiosidade, também uma coisa que é interessante, no livro O Herói de Mil Faces, quando Campbell propõe essa ideia, né, dessa jornada heróica, ele nem sequer usa o termo jornada do herói. O termo jornada do herói foi usado depois, veio ser apresentado num livro que foi lançado depois, uma entrevista que ele fez. E sim, o próprio Campbell depois utiliza o termo jornada do herói, mas no Herói de Mil Faces o termo que ele utiliza é o monomito, ou aventura do herói. Quando você deu a resposta na primeira pergunta, você falou uma coisa e você retomou agora, e essa questão das chaves, né, das chaves simbólicas nas narrativas, né? E esse aí é um elemento que então ele vem sendo, né, perpetuado ao longo da história da humanidade como se fossem princípios, né, que estão presentes nessa psique coletiva humana, né, na nossa saga como humanidade. Eu acho que ficaria legal se você desse um exemplo assim, de leituras, seja na mitologia antiga, assim, nos HQs, nos contos de fada, alguma coisa assim que pudesse assim, tangibilizar isso que você está falando, dessas chaves, que com certeza quando a gente ouvir, a gente vai identificar, seja com a narrativa, seja conosco mesmo, né? Com certeza. Sim, sem dúvida. Ótima pergunta, ótima proposição, César. E uma coisa que realmente é bem interessante pensar, assim, eu costumo dizer que o Campbell, ele, apesar dele não ser um autor junguiano no sentido clássico, assim, ele não é alguém que veio na linha do Jung, que entrou em contato com essa questão do símbolo e da psique humana a partir de Jung,
mas ele vai fazer uma leitura que converge para o Jung, e a partir de um certo momento da sua própria pesquisa, ele percebe que um outro autor, um outro pensamento que mais é coerente com as ideias que ele tem sobre essas questões simbólicas da mitologia é o Jung. Então, quando o Campbell fala do símbolo, né, nos mitos, ele vai pensar muito a partir da ideia de que, como somos seres humanos, somos homo sapiens há milhares de anos, e desde os primórdios do homo sapiens até hoje, de modo geral, a gente compartilha a mesma biologia, né? A gente tem a mesma, apesar das variações individuais de cada um, mas, a grosso modo, o corpo humano é o mesmo há muito tempo, né? E a partir dessa coletividade biológica surge também uma coletividade psíquica. E a partir dessa possibilidade psíquica, esses símbolos, essa forma de nos relacionarmos com esses conteúdos que são, primeiramente, internos da nossa psique, mas que são projetados no mundo através dessas manifestações culturais, artísticas, né, simbólicas, né, religiosas, que são os mitos e as narrativas fantásticas, a gente começa a se conectar com esses símbolos e repeti-los de maneira diferente, né? Então, em cada cultura, ela vai pegar o mesmo símbolo e repeti-lo nas diversas culturas. Esse mesmo símbolo vai ser representado de diversas maneiras diferentes. Então, por exemplo, o Campbell ele vai falar no livro sobre um aspecto que ele chama de o ventre da baleia, né? Que é um dos aspectos que eu acho mais interessante, que é o momento que representa, nas narrativas mitológicas, de fato, esse mergulho dentro da psique humana, dentro do inconsciente. Essa ideia de um monstro devorador, abissal, que vive nas profundezas do mar, que é um espaço que é terrestre, no sentido de ser, não é no espaço, não é em outro plano, mas é aqui no nosso habitat, mas ele é obscurecido pelas águas, pela falta de luz. Então é uma representação muito simbólica desse mergulho no inconsciente. E aí várias narrativas mitológicas ao redor do mundo vão trazer essa imagem. A gente tem na mitologia judaico-cristã a história de Jonas e a baleia. A gente tem nos contos de fada o Pinóquio, por exemplo, a gente que encontra com Gepeto dentro da baleia. A gente tem uma lenda esquimó que vai falar do homem-corvo, que é engolido por uma baleia e encontra a alma da baleia no interior. A gente vai ter, inclusive, a Chapeuzinho Vermelho, que já é uma variante desse tema do ventre da baleia, mas ela é engolida também pelo lobo e é resgatada de dentro do lobo. A gente vai ter as aventuras nas florestas escuras, que também representa esse espaço do inconsciente. Então, é muito interessante que eles vão, essa ideia, esse elemento, que muitas vezes vai ser repetido quase que literalmente, como de fato o ventre de uma criatura devoradora, né? Mas que ao mesmo tempo ela não devora a ponto de eliminar aquele ser da vida, né? O herói, a heroína da vida, mas de forçar ele a uma experiência de crescimento, de transformação. Isso também vai ser amplificado para outras perspectivas simbólicas, como, por exemplo, a floresta, a barriga de um lobo. E o Campbell chega a falar que, inclusive, a gente pode fazer uma relação dessa ideia do ventre da baleia com o próprio interior de um templo, o próprio interior de uma igreja, de uma catedral, de uma caverna onde haviam as pinturas e alguma cerimônia. É um estágio que também o Campbell sugere que naquele lugar essa figura, essa personagem heróica vai estar vivendo, tendo uma experiência diferenciada do mundo cotidiano. Então, acho que é sempre um bom exemplo assim, para a gente começar a entender essas chaves simbólicas e como esse momento, essas figuras, essas imagens que o mito nos apresenta podem representar isso. Claro que isso vai ser dentro de uma leitura simbólica, né? Existem várias leituras da mitologia e essa leitura simbólica é a leitura do Campbell. Uma coisa também que eu acho que é interessante a gente pensar sobre essa perspectiva do símbolo e da mitologia é que muitas vezes
quando a mitologia, o mito, ele como ele, na perspectiva do Campbell, ele é algo que vem da psique humana, do inconsciente humano. Muitas vezes essas narrativas elas acontecem também de forma simultânea, que nem um sonho. Então o Campbell, por exemplo, ele apresenta que o ventre da baleia é todo o processo iniciatório, onde ele vai ter lá 6 ou 8 subcapítulos para descrever a possibilidade de coisas que acontecem dentro desse ventre da baleia. Mas não necessariamente quando a gente está se relacionando com uma narrativa mítica, quando a Chapeuzinho Vermelho está dentro da barriga do lobo, não acontece um monte de coisa ali dentro. Mas a questão é o que essa imagem representa dentro da narrativa como um todo. E, claro, vão ter outros episódios que vão acontecer fora do ventre do lobo, mas que representa tudo que acontece dentro desse mergulho no inconsciente que o ventre da baleia representa. Será que deu para entender? Eu acho que, assim, só uma curiosidade que me ocorreu aqui agora, te ouvindo, Tiago, é que nesses tempos de reclusão que nós estamos, as nossas casas se tornaram as cavernas. E nós estamos sendo chamados exatamente para fazer uma reflexão de tudo que é a vida humana, o que nós temos feito. Interessante correlacionar isso com esse lugar onde nós refletimos a respeito do que nós estamos fazendo, seja lá em que fase, né? Em quantas fases, etc. Mas muito interessante correlacionar isso que você falou com esse momento que nós estamos vivendo. Sem dúvida. Desde o ano passado, assim, quando a gente começou essa experiência da pandemia, né, de toda essa tragédia humana que a gente está vivendo, né, todas as suas dimensões, né, todas as mortes, todas as perdas, todas as separações que estão acontecendo por causa da pandemia, e isso é inquestionável, mas eu comecei a pensar muito nessa possibilidade de que momento magnífico também para a gente fazer essas reflexões, um mergulho forçado que a gente está tendo coletivamente. Eu até chamei isso no ano passado do ventre coletivo da baleia, algo assim, porque é uma experiência coletiva mesmo que a gente poderia, não só como indivíduos, mas como humanidade, como sociedade, tomara que a gente ainda saia melhor dessa experiência, que a gente aprenda de fato e que a gente possa ser capaz de olhar para dentro desse ventre que a gente está, né, que a nossa casa vai representar, mas simbolicamente ele representa justamente essa exclusão, essa separação do mundo comum, essa iniciação num novo processo, uma nova reconexão, com uma nova compreensão de tudo, né? E é muito interessante, também extrapolando um pouco, a gente pensar que como alguns ritos, ou muitos dos ritos que a gente tinha antes da pandemia, eles foram suspensos. Não só os ritos de luto, né, que as pessoas estão tendo que experimentar um luto de uma forma muito solitária, muito exclusiva, né, e que sempre foi um ritual social. Inclusive, vários antropólogos identificam nos rituais de sepultamento o surgimento de uma consciência, né, de uma estrutura mental organizada, social, né? Então, o luto, essas cerimônias são algo fundamental para a nossa espécie. Mas não só esses rituais do luto, que são os mais perceptíveis nesse momento, mas os pequenos rituais do dia a dia também que a gente fazia, talvez sem tanta reverência, né, tanta liturgia, mas ir tomar um cafezinho na esquina, passar na banca e comprar um jornal, sei lá, qualquer uma dessas pequenas coisas que a gente fazia e que fazem parte dessa construção da gente sair de um estado e para o outro, o fato da gente pegar um carro e ir até um trabalho, ou pegar um ônibus, ou ir a pé até o trabalho, né, ou se vestir para ir trabalhar, já é um lugar onde que a gente vai se transformando, vai se construindo e passando por esses rituais de separação, iniciação e retorno. A gente vira um outro personagem, né? E quando a gente fica aqui o dia inteiro dentro de um único espaço, todo misturado, se a gente não tiver muita organização e um aprendizado, as consequências podem ser estranhas também, né? Assim, extrapolando bem e sendo uma reflexão mais minha do que do campo. Ele não deve nem ter experienciado de fato a gripe espanhola, porque ele era muito novo, né?
apesar dele estar vivo já quando teve. Tiago, fica claro nessa resposta que você deu agora também, que apesar de estarmos falando, né, muitas vezes de mitos antigos, existe algo muito presente. Na verdade, estamos falando de arquétipos universais e atemporais. Então, e o Campbell foi não apenas um estudioso dos mitos antigos, mas, como você falou, né, foi, sim, um homem do século XX em sua totalidade. Então, ele não negava a modernidade nem a pós-modernidade, né? Ele reconheceu o valor da arte moderna, ele dialogou com cineastas, né? E ele influenciou, né? A gente sabe que, seja diretamente, seja indiretamente, toda essa cultura pop foi influenciada por ele, e nós podemos ver esses arquétipos universais também nos quadrinhos, também no cinema. A gente sabe, né, da conexão com o George Lucas, com Star Wars, o 2001 do Kubrick, e podemos falar de Matrix também, vários outros. Então, não é apenas algo antigo para ser estudado, né? Mas é algo muito atual, sempre atual. E essa influência aconteceu, né? Ele foi realmente um participante ativo do século XX e influencia, inclusive, o cinema do século XXI. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa conexão entre ele e essa cultura pop. Sem dúvida, né? Eu acho, quando eu estudo, quando eu vejo a biografia do Campbell, ele tem já desde muito novo, né, muito pequeno, criança ainda, esse fascínio por outras culturas, pela alteridade, né? Mas a experiência dele e viver na França, o que foi chamado dos loucos anos 20, né, onde estava tendo essa confluência artística, e até mesmo o fato da mãe dele sempre incentivar ele a olhar para as artes de um modo mais atencioso, mais atento, fez com que ele entendesse a potencialidade das manifestações artísticas de modo geral, como expressões desse inconsciente coletivo, dessas imagens arquetípicas, né? Então ele conseguiu e começou a identificar que não só na mitologia arcaica, não só no mito, nessa ideia errônea também que a gente tem da mitologia como algo de museu, né, como algo antigo. E só um parênteses, o Campbell ele costumava dizer que a mitologia é a incompreensão da religião. Não, a mitologia é a religião do outro, e a religião é a incompreensão da mitologia, né? Porque a gente sempre tem essa característica, e hoje o mito, a palavra mito foi então mais ressignificada ainda, né? Primeiro como algo mentiroso, algo que não era verdade, e depois, mais recentemente, como uma forma de ganhar uma discussão na internet, né? Lacrar, como um termo que se usa na internet, né? Então, o Campbell ele vai entender que essa beleza, que essa potencialidade que existe no mito, ela está no sonho e estão nas manifestações artísticas de modo geral. E ele percebe que, principalmente, essa arte, que não era uma arte clássica, que estava muito ligada ao racional, mas que surge no movimento das artes modernas, seja na pintura, seja na literatura, o cinema surge como uma arte industrial, mas ele também, desde o princípio, vai potencializando essa linguagem que extrapola o real, que extrapola a forma, né? Vai desenvolvendo uma linguagem própria. Então, eu acho que ele sempre dialogou com essa e sempre teve essa compreensão dessa potencialidade da arte, né? E depois dessa experiência que ele teve de viver Paris nesse momento de tanta confluência, de tanta
insurgência desses movimentos artísticos que definiram e que modificaram o entender artístico da humanidade e da contemporaneidade, né, com os movimentos modernistas, pós-modernos, etc., ele vai dar aula numa escola de arte. Ele não vai dar aula para antropólogos, para sociólogos, ele vai dar aula numa cadeira de artes, onde ele vai falar de mitologia. Então, ele sempre teve que criar esse diálogo da mitologia com algo contemporâneo, com algo tangente, principalmente porque as pessoas buscavam ele para, através da mitologia, criarem novas formas expressivas contemporâneas. E eu acho também que, na hora que, sim, como você falou, o Campbell ele ficou muito conhecido depois que ele fez o programa O Poder do Mito, que foi justamente por causa do sucesso do Guerra nas Estrelas, e onde o George Lucas fala abertamente que ele se inspirou no livro do Campbell, no Herói de Mil Faces. E o Guerra nas Estrelas é, sem dúvida, um dos maiores fenômenos contemporâneos, né? Ele é um fenômeno do século XX que se perpetua até hoje como, assim, deve ser difícil a gente encontrar alguém que não sabe o que é Guerra nas Estrelas. Eu conheço pessoas que nunca viram, mas sabem, tem uma ideia do que seja, já viu a imagem do Darth Vader, sabe o que é um sabre de luz. Então, é uma potencialidade muito grande. Agora, falando um pouco também dessa minha experiência como artista visual, como visual storyteller, o Guerra nas Estrelas foi uma mudança também no paradigma do próprio entretenimento, né? Ela mudou o sistema do entretenimento. Então, foi um fenômeno mercadológico que potencializou essas imagens arquetípicas que o George Lucas trouxe a partir do livro do Campbell, e eu acho que foi uma coisa, foi de certa maneira muito benéfico para essa na contemporaneidade, a gente ter de novo um acesso direto com essas imagens arquetípicas de uma forma livre, descontraída, sem doutrina, uma possibilidade de uma mitologia fantástica, uma mitologia contemporânea, mas, claro, todas as ressalvas de usar esse termo para chamar o Guerra nas Estrelas de uma mitologia, mas que tinha uma potencialidade mitológica. O próprio Campbell fala, né, havia 30 anos que ele não via filme nenhum quando George Lucas leva ele lá no Skywalker Ranch, onde era a Lucasfilms, para assistir os filmes, e o Campbell fala, depois em entrevista, que o que é muito interessante da possibilidade do Guerra nas Estrelas, e a gente tem que lembrar que tinha 10 anos que o homem tinha ido à Lua, a gente estava no final da corrida espacial, e isso é um grande marco para a humanidade, né? Eu vou dar uma volta, mas vou chegar lá. A gente pensar que depois de milhares de anos, o ser humano, né, conseguiu chegar na Lua, aquele astro que influenciava não só a mente humana, mas toda a natureza, e a gente percebia isso, de repente o ser humano consegue chegar nesse objeto distante e de imenso fascínio que causava na humanidade, né? Isso é uma mudança de perspectiva muito grande. O Campbell fala muito disso o tempo inteiro. Ele fala, inclusive, como ele se comoveu ao ver a foto da Terra nascendo na superfície da Lua. Como isso é uma mudança de perspectiva para a humanidade gigantesca. E aí ele fala que narrativas como Guerra nas Estrelas, que vão abordar esse desconhecido do espaço, que agora se abria para a humanidade, né? A gente mapeou o planeta inteiro, a gente conhece cada cantinho do mundo, mas agora a gente tem o universo inteiro para desbravar. Isso era algo fascinante, algo que o Campbell achava que poderia ser uma grande mitologia moderna. Eu acabei me perdendo do tema, mas a gente pode resgatar, mas é porque eu pensei numa outra coisa agora, foi um insight muito grande que eu acho interessante, só para complementar, e aí eu volto para a cultura pop. Eu agora me deu mesmo esse insight. Como o Campbell sugere que esse universo a ser explorado, como com a busca espacial mesmo, com o desenvolvimento da conquista do espaço, e que agora a gente tem retomado como humanidade de uma maneira talvez diferente da década de 60, de 70,
mas a gente tem vários lançamentos de foguete, tem uma expectativa de uma viagem para Marte, e isso vai mobilizando a gente como sociedade entendermos um novo espaço. E também aconteceu na nossa geração, que talvez o Campbell não deslumbrasse isso, um espaço virtual que foi criado e que também preenche uma necessidade de uma criação simbólica e mitológica para esse espaço. Porque também é um espaço para ser desvendado. A internet, o cyberespaço, é um mistério e vários estudiosos têm estudado isso como fenômeno de formação da nossa cultura e de novos mitos, né, com possibilidade de novos mitos. Mas, enfim, voltando para a cultura pop, e aí, sem dúvida, o Campbell tem essa influência grande no Guerra nas Estrelas, e isso vai instigar muitos outros a conhecerem o Guerra nas Estrelas por causa do fenômeno, a conhecerem a Jornada do Herói, a obra do Campbell, o monomito, por causa do Guerra nas Estrelas, mas, como você falou, existiam outros diretores que antes disso já estavam usando a obra do Campbell para desenvolver seus trabalhos cinematográficos, como, por exemplo, o Kubrick, né, que ele dá de presente para o Arthur C. Clarke, que foi quem escreveu 2001, era um escritor e fez o roteiro de 2001, Uma Odisseia no Espaço, para ele se inspirar para fazer a obra. E, de fato, o 2001 é um filme extremamente simbólico, cheio de referências, cheio de significado dessa busca interior, dessa tomada de consciência, de um inconsciente. E é muito interessante ver que esses conceitos do Campbell já estavam ali influenciando vários artistas. E você tem escritores que dizem abertamente que se inspiraram na obra do Campbell, e eu acho que isso tem muito a ver com o que o César chamou atenção, dessa questão do Campbell se propor a escrever chaves para uma compreensão do simbolismo. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que tudo que a gente vê, que tudo que a gente absorve dentro dessas construções narrativas, artísticas, podem ter uma representação simbólica, e que não necessariamente o autor daquela obra tem uma consciência disso, né? Como Campbell diz, o mito é a língua das musas, né? E as musas são as nossas memórias, as nossas lembranças. Eu não lembro de todas as musas agora, elas que me perdoem e que venham aqui iluminar a gente, mas o Campbell deixa muito claro que o mito é a linguagem das musas, é a poesia, né? Falar de mito é falar de poesia. O que a gente está fazendo aqui é uma prosa. Quando a gente lê um mito, a gente está lendo poesia. E poesia é arte, então não tem como... eu acho que, independentemente, mesmo quando alguém não se inspira no Campbell, ele vai estar, se ele é inspirado pelas musas, ele vai estar escrevendo o que o Campbell encontrou nos mitos. Mas quem conhece o trabalho do Campbell talvez consiga falar na língua das musas com mais propriedade, saber articular melhor o que está sendo dito, né? Um exemplo que a gente tem disso, por exemplo, é o próprio Tolkien, né, no Senhor dos Anéis, que ele, apesar de ser mais ou menos contemporâneo do Campbell, deles terem vivido na época comum, são obras que foram lançadas, foram criadas de forma, mesmo que uma tenha sido lançada depois da outra, mas de formas independentes, mas que tudo que o Campbell fala sobre essa estrutura da jornada heróica está na obra do Tolkien. E o Tolkien, sem dúvida nenhuma, nunca teve contato com a obra do Campbell ao escrever O Senhor dos Anéis. Porque não é aquilo que eu falei lá no início. O Campbell não escreveu um modelo, ele escreveu as chaves. A fechadura já existe, ele está ensinando a gente a abrir as portas que já estão aí, né? E aí, com isso, é muito... Assim, é lindo você conhecer o Campbell e depois entrar em contato com a cultura pop e ver como o mundo comercial, pop, do entretenimento é cheio de símbolos maravilhosos que podem enriquecer a nossa vivência, né? Você falou um negócio muito legal. Foi assim, são as imagens arquetípicas de forma livre, né? E que resume aí um pouco a fala do Adelmo, né? E agora você falou uma outra coisa muito interessante também,
que é essa língua das luzes. Aí eu estou aqui encafifado com o seguinte, Tiago. É claro que quando alguém começa a compreender esses primeiros caracteres da língua das luzes, é claro que essas pessoas vão começar a pipocar nas suas mentes conceitos que são universais, né? Que é como se essas pessoas começassem a perceber intuitivamente essas chaves, né? Que o grande herói do Campbell conseguiu dar uma formalizada para a gente. A minha pergunta é a seguinte: existem, com certeza, outros autores que estão mais ou menos nessa mesma vibe do monomito, ou que tangenciam o monomito, né? Assim, porque que eu estou pegando a pergunta do Adelmo e estou indo para o outro lado, né? O Adelmo perguntou do ponto de vista da cultura pop, dos HQs, etc., né? Agora eu estou indo para o outro lado. E sim, do ponto de vista da formalização da ciência, de outros pensadores, como é que a gente pode perceber a relação da obra do Campbell com outros pensadores? É bem interessante também a gente pensar nisso. Na semana passada eu li um livro de um autor brasileiro que conta, ele faz uma tese de doutorado, e apresenta a vida e a obra do Campbell a partir da academia. E aí é muito interessante, porque ele identifica que no Brasil, pelo menos, e aí eu acho que tem a ver muito também por causa da nossa... E aí eu vou primeiro falar desse ponto, desse lugar de fala nosso, depois a gente pensa no mundo e faz uma inversão também de pensar o que influenciou o Campbell, o que o Campbell influencia, né? Mas ele, talvez por sermos muito conectados com a academia francesa, né, com a academia de língua latina e não da academia de língua anglo-saxônica, né? O Campbell, ele é um autor que não é estudado no Brasil, apesar de ser extremamente utilizado em monografias, artigos, teses, mestrados, como sendo um autor das mais variadas, como sendo uma das bibliografias das mais variadas, dos mais variados temas de pesquisa. Então você vai ter mitologia, história, arte, cinema, sociologia, que vai buscar no Campbell uma resposta para essa compreensão dessas chaves, né? Hoje tem acontecido um movimento também muito interessante, porque coincidentemente, e isso é muito recente também, na psicologia, um outro autor tem se tornado também muito estudado no Brasil, que também era um autor, de certa maneira, vilipendiado, assim, deixado de lado, que era o Jung, né? A academia da psicologia no Brasil é muito mais psicanalista do que junguiana, digamos assim. E tem uma diferença muito grande no pensamento do Freud e do Jung, principalmente nessa questão do inconsciente coletivo e do símbolo, que é onde o Jung e o Campbell se conectam muito intensamente, que é entender que essas perspectivas arquetípicas, simbólicas, surgem da nossa psique de uma maneira involuntária. Elas surgem, elas estão aí, e é só a gente sonhar que a gente vai entrar em contato com elas, querendo ou não, por exemplo, né? Então, hoje, tem uma quantidade enorme de estudiosos da psicologia analítica que estão buscando entender mais sobre a perspectiva simbólica do mito na obra do Campbell, por exemplo. É um lugar de comunicação muito intensa, apesar do Campbell ser referência para várias outras áreas do conhecimento, porque ele na obra que ele deixou, no legado que ele deixou, ele conseguiu fazer essa abertura para várias possibilidades, né? Ele não, de certa maneira, é até difícil encontrar na obra do Campbell uma forma conceitual de explicar as coisas, né? Você não vai encontrar lá o Campbell falando mito, 2 pontos, isso. Ele vai falar de várias possibilidades do mito e vai utilizar uma linguagem poética para falar da mitologia.
Então, é um exercício também, é uma experiência entrar em contato com o conhecimento do Campbell. No entanto, ele, quando ele vai formular e vai criar, de certa maneira, essa morfologia do mito, né, que era a iniciativa dele, a percepção dele, ele vai buscar várias fontes, e ele vai estudar não só as mitologias por si, né, em si, os contos, as narrativas, e fazer, como eu disse, essa grande pesquisa, essa grande coleção de mitos, mas ele vai também buscar o entendimento de mitologia em diversas áreas do saber também. Então ele vai buscar os grandes antropólogos do final do século XIX, do século XVIII, século XIX, ele vai procurar a psicologia analítica, vai procurar a psicanálise, vai procurar a filosofia. Então ele vai dialogar com uma quantidade imensa de autores, Kant, Schopenhauer, Nietzsche. Ele gostava muito dos românticos alemães, né? não do romantismo, pensamento filosófico romântico alemão. Então ele vai ser muito influenciado por esses pensadores, e que de fato foi um momento muito rico para o desenvolvimento do pensamento humano filosófico, né? Ele vai buscar também na filosofia indiana também uma quantidade imensa de saberes, né, que é uma outra perspectiva bem diferente da nossa perspectiva dita ocidental, né? E o Campbell, ele, assim, essa divisão de Ocidente e Oriente é algo muito arbitrário, né? Uma definição arbitrária que nem as fronteiras, né? Então é bem complexo a gente falar o que é Oriente, o que é Ocidente, mas o Campbell, para a organização, ele explica e ele determina uma linha no meio do Irã, assim, o que é Oriente, o que é Ocidente. Claro que a gente vai encontrar elementos do Ocidente em culturas nas Américas, por exemplo, mas ele faz essa divisão. E ele vai buscar no pensamento filosófico indiano, chinês, nos mestres japoneses também, essa compreensão, essas várias facetas para ele criar a própria chave dele. Então isso é muito interessante, pensar que o Campbell é um funil de dois lados, assim. Por um lado, ele absorve uma quantidade muito grande de conhecimento, passa por ele organiza e de novo ele devolve para várias possibilidades. Eu acho isso muito bonito, assim, de um autor de não ter uma visão fechada. Campbell, ele fala no final do Herói de Mil Faces, ele diz que não existe uma única forma de compreender a mitologia, de analisar a mitologia. A mitologia é algo que permite que a gente olhe para ela de inúmeras maneiras e aprenda infinitas possibilidades através dela. E eu acho isso, de fato, algo muito nobre e cortês de um grande pensador propor que tudo que ele fez é uma das infinitas possibilidades de entendimento dessas imagens arquetípicas, simbólicas, narrativas. Nós vemos na obra do Campbell, né, que não é simplesmente uma obra com objetivo intelectual, né? Ele nem terminou o doutorado dele, né? Então a academia nem sempre o acolhe como deveria. E tem uma preocupação na obra dele de realmente que essas imagens, esses símbolos, esses mitos sejam instrumentos de transformação da consciência mesmo. Né? Então, por exemplo, né, o Jung fala do processo de individuação, né, porque esse processo de encontro com a sombra deve levar a uma totalidade, né, que é justamente, digamos, o encontro do consciente com o inconsciente, né, e essa transcendência acompanha, de certa forma, a própria vida do Campbell, né? Ele muito cedo, com 20 e poucos anos, ele teve um encontro com Krishnamurti, que ele disse que foi um momento importante, né? A própria influência do Zimmer, de toda a filosofia indiana, que tem como busca,
essa transcendência, né? Essa consciência que vai além dessas dualidades, desses limites da consciência egocêntrica comum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como relacionar, ou como Campbell relaciona esses mitos, essa jornada, com esse processo de transformação de consciência e de transcendência da consciência. É bem interessante, realmente, a gente perceber que, sim, apesar do Campbell, né, não, apesar ou não, talvez não apesar, mas por isso mesmo, pelo fato do Campbell não ter essa preocupação, digamos assim, essa necessidade de criar uma pesquisa acadêmica, né, um conteúdo acadêmico, um conteúdo com um certo formalismo específico para o estudo e para a academia, ele cria uma obra que é, de certa maneira, como ele mesmo disse, quando ele foi contratado, digamos assim, quando convidaram ele para escrever um livro que se tornou Herói de Mufasa, ele escreveu um livro de autoajuda, né? Não no sentido de um livro de autoajuda que a gente vê no aeroporto, mas um livro que ajudasse as pessoas, através do mito, se formarem seres humanos aprimorados, né? Até para a gente já não usar a palavra melhor ou pior, porque isso é o campo da dualidade, e a gente se aprimorar é mais interessante, né? E ele vai discutir na obra inteira dele justamente essa necessidade que a gente tem de alguma maneira, através desses rituais ou das próprias dificuldades da vida, dos sonhos, dos nossos relacionamentos com os mitos, com os processos xamânicos, com as terapias, seja lá como for, a gente buscar dentro de nós mesmos, da nossa totalidade, para crescermos, nos separarmos de novo, voltarmos a encontrar nossa totalidade, nos separarmos de novo, porque a gente vive no mundo da matéria, né, no mundo concreto, que é um mundo onde a dualidade é a nossa forma de compreensão do mundo, né? A gente vive num tempo cronológico, né? Um tempo em que ele já é dividido em dois aspectos. A gente só consegue entender o agora porque a gente tem um passado e tem um futuro, né? O mundo, ele é dual. Essa realidade é dual, apesar de vivermos no mundo num plano tridimensional. O que determina essa realidade é a dualidade. No entanto, no nosso inconsciente, nesse interior da nossa psique, não existe essa dualidade. Tudo é uma unidade só, é uma concretude, um algo íntegro, né? Algo inteiro. E o Campbell vai apresentar para a gente que, através da mitologia, dos mitos, a gente consegue contemplar essa totalidade interior nossa, quando a gente consegue utilizar essas chaves simbólicas para entender que os mitos não estão falando de um herói específico, de uma heroína específica, de uma criatura do passado, mas sim de percepções que estão dentro de nós mesmos. Então, quando a gente consegue se conectar com essa imagem arquetípica do mito, né, com essa narrativa mítica, e meditar sobre ela, interagir com ela, se conectar, vivenciar ela intimamente, interiormente, a gente acaba fazendo esse movimento de integração das nossas parcialidades na nossa própria dualidade, um algo concreto e inteiro, para a gente criar, expandir a nossa consciência. E, da mesma maneira que a gente expande a nossa consciência, a gente também expande a compreensão da infinitude da nossa inconsciência, né? E isso eu acho que é uma forma muito complexa, às vezes paradoxal, das pessoas entenderem que tomar consciência não significa que a consciência nesse sentido psicológico, psíquico, né? Não essa consciência egóica que a gente acha que o ego sabe de tudo, né? Não é do saber que eu estou falando. Estou falando dessa consciência e principalmente desse inconsciente, que é essa energia psíquica que nos mobiliza para além da nossa vontade, né? Então, quando o nosso ego
E eu vou falar disso usando esses termos bem junguianos, depois eu faço um paralelo com o Campbell. Quando o nosso ego mergulha no inconsciente e se dissolve lá no inconsciente e começa a não viver mais os pares de opostos, ele precisa fazer um movimento de assimilar novos conteúdos que estão no inconsciente, se reorganizar e voltar para o centro da consciência. Sem o ego, a gente não se diferencia do todo, a gente se dissolve, a gente se perde, né? Talvez os grandes iluminados consigam isso, mas nós, simples mortais, precisamos desse eu para a gente se manter aqui, né? Para eu ser o Tiago, você ser o Ademo, você ser o César, eu preciso me diferenciar. Só que eu preciso entender, e eu até brinco que a gente deveria começar a falar, isso seria tomada de consciência, em vez de falar, isso é uma brincadeira, uma metáfora, em vez de eu falar meu pé, eu falar o eu pé, porque o pé é tanto eu quanto esse eu que acha que o pé é meu, né? Mas o pé sou eu também. Então essa é a tomada de consciência, a gente ir entendendo o quão maior de nós mesmos nós somos, mas sem perder a nossa identidade. E, ao mesmo tempo, quando a gente desenvolve essa tomada de consciência, a gente começa a compreender que o que a gente não sabe, o inconsciente, onde a gente está mergulhado, ele é maior ainda. Então, a nossa consciência tem muito a ver com a nossa percepção da nossa limitação também, né? Quanto mais consciente a gente se torna, mais a gente percebe o quão pequenininho no infinito, no universo gigantesco que a gente está. E nesse paralelo, e que tem muito a ver com o processo de individuação que o Jung apresenta, que são esses ciclos, né? E ele chama de processo, porque é algo de fato inatingível para a maioria de nós, né? A gente chegar nessa perfeição, nessa harmonização perfeita entre ego e inconsciente, tomar as pessoas querem ser conscientes de tudo, né? Uma onipresença, uma onisciência, isso não é para todos. E esse processo ele está diretamente relacionado com a ideia da jornada heróica que o Campbell apresenta como monomito, que é um processo de tomada de consciência que vai fazer com que o herói, a figura heróica, como símbolo do nosso próprio ego, mergulhe nesse inconsciente coletivo, absorva novos fenômenos inconscientes e tragam a consciência e ressurja renovado. Mas a partir do momento que ele ressurge renovado, novos desafios vão acontecer. Quanto maior é o objeto, maior é a sombra também. E a sombra não necessariamente quer dizer que seja algo negativo, é algo que a gente não consegue colocar luz nela. Sombra não é... A gente tem essa incompreensão também de que a sombra é algo negativo. Não, a sombra é algo que a gente não consegue ver o que está ali. E a consciência, né, uma forma de pensar a consciência, é como se fosse uma lanterna. Se a gente ilumina um foco, tem um resto que está escuro. Se eu viro para lá, o resto fica escuro. Então, até elementos que eram conscientes podem ficar inconscientes. Mas, claro, a partir do momento que eles ficam inconscientes, mas você já viu, você lembra que ali tinha alguma coisa. Então, essa é uma forma também de entender esses conceitos, mas são conceitos complexos de racionalizar sobre eles, né? E por isso que talvez senti-los através da linguagem das musas, das narrativas, e a gente vivenciar essas experiências sejam mais fáceis do que a gente tentar explicá-las, né? Esse é um grande desafio, e o Campbell propõe esse desafio de explicar essas experiências como sendo um grande desafio do herói, como sendo o retorno da jornada heróica, que é você expressar para o mundo algo que não é do mundo dual no mundo dual. Como que eu vou contar? Tem uma falando da cultura pop, tem o Carl Sagan, quando ele fazia aquele programa Cosmos, na década de 60, 70, eu acho, e depois eles refizeram recentemente, com aquele outro cientista, eu nunca consigo falar o nome dele, mas o Carl Sagan, ele tem um vídeo que é fácil de encontrar no YouTube, dele explicando a terceira e a quarta dimensão, e falando que a gente não consegue... Muito legal. Né, a gente somos seres da terceira dimensão. A gente consegue
vislumbrar o que é quarta dimensão, mas é sempre muito complexo para a gente entender, porque é algo que não faz parte da nossa realidade. No máximo, projeções da quarta na terceira. Exatamente. Então, eu acho que tem essa relação que os mitos provocam na nossa psique e a forma da gente se relacionar com eles é difícil mesmo de explicar e de pôr em palavras, e por isso o Campbell foi muito sábio de usar essa linguagem poética para falar de algo que é poético. Então, ele fala da quarta dimensão na quarta dimensão, ou imagens da quarta dimensão. Ele não fica tentando explicar ela na matemática tridimensional. Não sei se eu consegui explicar a sua resposta, essa pergunta, mas foi uma... Sim, foi ótimo. Devaneio aqui. Tiago, você estava... Essa última fala sua, né? Você retomou aquilo que você tinha falado anteriormente. Eu estou aqui anotando, porque tem umas coisas muito interessantes que você vai falando. Eu acho que vai puxando a língua da gente para conversar, né? Ótimo, é isso aí. Não é? E quando você falou que não tem uma explicitação, né? Você não põe assim, Campbell não fala assim, A igual B mais C, né? Ele coloca um símbolo, né? Ele coloca poesia, e aí cada um vai interpretar isso de acordo com a sua possibilidade, com a sua própria psique, etc. Né? E aí, essa integração dessas potencialidades, né, você estava falando, né, assim, perceber a dualidade, perceber a expansão da consciência, né, perceber o infinito da consciência, né, que tem tudo a ver com o que o Adelmo falou, né, quando ele colocou a pergunta dele da transcendência. Né? Isso me faz refletir, Tiago, que, de certa forma, tudo isso que você está apresentando do monomito pode ser compreendido também como uma chave para nos auxiliar no caminho da espiritualidade. Né? Então, assim, tudo isso, no fundo, levando em conta aquilo que você falou, que a mitologia é a religião do outro, né? Uma coisa desse tipo. Né? Aqui, foi uma frase que você falou. Como que uma pessoa que está buscando a espiritualidade, ele pode se aprofundar nesse caminho, mas não tendo uma descrição externa fixa, um A igual a B mais C, mas mais ou menos como aquela passagem daquele filme do Pi, em que o Pi olha e vê o mar cheio de coisas que, na verdade, é o próprio mar interior, né? De nós termos, nesse monomito, uma ajuda para enxergar esses grandes espelhos que estão nas camadas mais profundas da nossa psique. Consegui ser claro, senhor? Sim. Uma coisa interessante, assim, né, a gente, obviamente, apesar do Campbell não escrever um conteúdo acadêmico, ele era uma pessoa com muito conhecimento, com muita muito intelectual, muito academicista, digamos assim. Ele tinha um sistema, ele tinha uma metodologia de estudo, né? Ele tinha uma quantidade referencial de estudo gigantesca, né? Então, ele deliberadamente escolhe comunicar os conteúdos dele através dessa linguagem poética. Ele foi também professor durante 38 anos, foi um grande conferencista, então ele era muito eloquente na fala dele e ele transmitia nos livros dele também um discurso mais oral, que é mais próximo do discurso mitológico, digamos assim, né? A oralidade é algo muito pertinente. E isso não quer dizer que ele não tinha certos conceitos estabelecidos, né? Ele tinha certos entendimentos, ele tinha, de fato, uma proposição de encontrar uma morfologia, uma forma das narrativas míticas, né?
Então, por exemplo, uma coisa que ele fala, só que a questão é que na hora que ele vai transmitir isso, ele não formaliza isso de uma maneira muito óbvia e direta. Mas como ele também foi um autor muito prolífero, e que a gente tem uma quantidade muito grande de transcrições das palestras dele, áudios das palestras, vídeos das palestras, a gente consegue identificar também na obra inteira do Campbell certos conceitos que vão se repetindo com formas diferentes, mas que ele apresenta uma certa frequência e unidade em certas ideias que ele está querendo articular, né? E ele vai falar duas coisas dentro dessa sua fala que são muito interessantes que ele propõe. Primeiro é que a gente não deve a mitologia, quando a gente entende ela e entende o símbolo da mitologia, ela vai nos mostrar que a gente não deveria buscar um sentido na vida, mas a gente deveria buscar uma experiência de vida. Então, acho que isso já é uma grande dica de como a gente deve se relacionar com esses conteúdos quando a gente busca um conhecimento da espiritualidade, da alma humana, da nossa um autoconhecimento, o nome que a gente queira dar para esse processo de conexão com um transcendente. E o Campbell ele vai falar desse transcendente como algo que está além de qualquer categoria do pensamento, né? Esse algo que a gente não consegue descrever, categorizar, que a gente só consegue experimentar, vivenciar, né? Então essa talvez seja o significado da espiritualidade para o Campbell, né? Muitas vezes são termos que ficam meio contaminados com certas visões específicas, né? O entendimento de que a gente precisa de falar, para falar de espiritualidade, alma, qualquer coisa que seja, a gente precisa estar necessariamente falando de um aspecto metafísico, mas não necessariamente precisa ser isso. Pode ser também. O Campbell está falando muito mais de uma experiência subjetiva, individual, uma vivência, do que, de fato, algo que vai ser essa busca metafísica. Então, a primeira dica que os mitos nos passam é buscar uma experiência e entendermos que, quando a gente está diante dessas narrativas, a gente não está falando de nada além do agora. O Campbell também costumava falar que a eternidade não tem nada a ver com o tempo futuro, não tem a ver nem sequer com o tempo. A eternidade é o agora. Então, a gente está, por exemplo, tem um símbolo também que é muito comum nas mitologias, que é o Axis Mundi, né? A árvore do mundo, o eixo do mundo. E isso é um grande símbolo dessa centralidade, desse estado de autoconhecimento, de autocentramento, de estar presente no agora, não estar vivendo os acontecimentos do passado, nem estarmos conectados com o que pode vir a acontecer, mas entendermos estarmos presentes agora, estarmos aqui nesse momento concentrados, conscientes e presentes nesse bate-papo que a gente está tendo, mesmo quem estiver assistindo depois. Esteja aqui, esteja concreto aqui, esteja íntegro aqui. Isso é um símbolo muito recorrente nas mitologias. Todas as mitologias vão ter algo que vai representar esse centro, né? Desde as arquiteturas dos templos representam isso, os mandalas representam essa centralidade, o crucifixo, o Yggdrasil, né? A gente pode ficar um dia inteiro aqui só falando dessas representatividades, dessa integralidade nossa, né? Então, se a gente está tentando romper com os pares de opostos, um caminho inicial é a gente tentar ser íntegro conscientemente. Se a gente não tiver aqui íntegro, não vai ter nem início de conversa. Então, eu acho que é muito por aí assim, que o Campbell apresenta essas possibilidades dessa relação com essa espiritualidade, que é também um fenômeno individual, né? Apesar das experiências míticas serem sociológicas, né? Elas vão estar, os mitos vão estar representando fenômenos sociais. No fim das contas, eles estão falando de experiências individuais, únicas, solitárias, e que, a partir do momento que a gente
consegue fazer usando também, né, esse termo, a religião como um religare, né, essa busca da espiritualidade como um reconectar com essa transcendência, com esse algo que transcende essa perspectiva consciente, material, racional, né, a gente vai estar também transformando o coletivo também, porque nós somos agentes no mundo concreto. Então, toda transformação individual vai se refletir também no mundo concreto, em menor ou maior escala, mas vai ser um fenômeno social também. É uma revalorização possível do mito, né? Porque uma incompreensão do que é o mito pode levar muitas vezes à tradução de mitos como eventos históricos, a tradição de certos aspectos e conceitos do mito, dos arquétipos cristalizados como dogmas, e aí você sai dessa espiritualidade viva, né? Espiritualidade da vivência, e cai na espiritualidade de um sectarismo, de um dogmatismo, de uma tradução de conceitos míticos em conceitos históricos. E se você pega, né, por exemplo, os antigos relatos das escolas de mistérios da antiguidade, né, a gente percebe muitos elementos que também estão presentes no cristianismo, né, um Deus que se sacrifica, né? Então tudo isso já estava, né, nos antigos mistérios gregos, nos antigos mistérios egípcios, né, o sacrifício de Osíris, de Dionísio, há muitos pontos correlatos, né? E se a gente realmente começa a enxergar essas coisas, né, até coisas que estão muito diretamente ligadas à nossa cultura ocidental, né, o próprio cristianismo, como uma realidade viva, né, de realmente buscar esse centro, né, esse centro que está em nós, mas, por outro lado, é um centro que é o centro de tudo. Né? É um centro absoluto, né? Quem está nesse centro está no centro do universo também. Então, acho que essa forma de enxergar a mitologia, né, que Campbell e outros permitiram, né, Jung, Mircea Eliade e muitos outros, faz com que o mito passe a ser um instrumento vivo que pode atuar nas consciências humanas hoje, né, nesse processo até não de realização plena, como você falou, né, mas de pelo menos apontar um caminho para uma realização de vida, né, porque falta algo nessa cultura ocidental, né, falta um sentido, falta um mito formador, né, apesar dos mitos modernos, né, do Big Bang e tal, mas falta uma unidade que talvez nessa recuperação do mito a gente possa redirecionar a espiritualidade de uma forma que essa nova compreensão torne essas histórias antigas e as recentes, né, seja das mitologias antigas quanto das mitologias atuais, realmente instrumentos de transformação de consciência e de transcendência, né, de pelo menos apontar o rumo da vida para essa transcendência. Sem dúvida. É bem interessante isso, porque o Campbell ele falava bastante dessa questão da historicização do mito, né, da gente se desconectar com o simbolismo e se preocupar com a factualidade daquele símbolo, né? E isso é um esvaziamento total da potencialidade da energia vital do símbolo, né? E na hora que a gente esvazia um símbolo, pensando até na semiótica mesmo, né? Falando do símbolo com palavra, né? Desse símbolo mais concreto, ele vai ser preenchido com outro significado. Então, esses símbolos e a religião, de modo geral, ela, e não só a judaico-cristã, mas todas as religiões que cristalizam os simbolismos, que dogmatizam os simbolismos, e que precisam, por questões históricas, questões adversas, criar essas estruturas cristalizadas, temporalizadas, né, historicizadas, elas vão despotencializando essa vivência do símbolo, porque como que eu vou viver algo que não está mais de acordo com a realidade, né? Como que a gente vai viver numa terra onde tem 7 camadas de vidro em volta do planeta sendo girado, se a gente usa celular que
que precisa que o mundo seja redondo, com satélites e tal. Então é uma incoerência e que faz com que a gente não vivencie mais a potencialidade do símbolo, porque a gente está muito mais preocupado com uma realidade material, concreta, do que a realidade interna nossa, com aquela comunicação que é feita direto com o nosso inconsciente, né, com a nossa interioridade. E isso é uma grande, né, questão para o Campbell. Ele vai falar isso em várias leituras que ele faz, em várias obras que ele apresenta, de como, e principalmente nós aqui no Ocidente, e aí também vai entrar uma diferença mesmo da construção do indivíduo dito ocidental e do indivíduo oriental. O indivíduo oriental está muito mais conectado com a coletividade do que nós, né? E isso é uma beleza também, nós temos essa individualidade toda, é algo maravilhoso, mas que a gente deveria e precisa reconectarmos com novos simbolismos. E isso é muito interessante quando a gente pensa nessa perspectiva que o Campbell apresenta, da gente entender aquilo que eu falei, né, que o mito é a religião do outro, a religião é a compreensão da mitologia, porque a gente tem também essa tendência de achar que o mito são só essas grandes narrativas cosmogônicas que vão explicar tudo e tal. Mas quando o Campbell fala claro que a gente vai ter as variações antropológicas, né? O Michel Eliade vai apresentar uma especificidade sobre como ver o mito, o Lévi-Strauss outra, o Otto Rank outro, cada antropólogo, sociólogo, psicólogo vai ver essas possibilidades do que a palavra mito se refere de várias maneiras. Mas para o Campbell, apesar dele entender que existem estruturações diferentes desses conteúdos, o simbolismo está presente num conto de fada, ele está presente numa história pitoresca, folclórica, ele está presente em narrativas simples também, onde que eles podem despertar toda essa ponte com a experiência da vida, com a espiritualidade, nesse sentido que a gente está propondo, do que só essa espiritualidade, essa proto-espiritualidade formal, vou chamar assim, dentro de um templo, dentro de um rigor, dentro de uma estrutura, né? Por fim, e por último, eu acho que tendo da perspectiva do Campbell, essa experiência dessa conexão com o transcendente é uma experiência subjetiva, uma experiência individual, né? Como que eu vou me relacionar com essa os mitos vão me ajudar a me relacionar com essa experiência, né? E essa questão da mitologia viva, a gente tem hoje ainda muitas mitologias vivas no mundo e que elas são atualizadas o tempo inteiro, justamente porque elas são mitologias que não estão tão presas nos dogmas, porque elas são orais, elas não têm estruturas hierárquicas, organizacionais que estão ali controlando o mito. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem toda uma configuração da mitologia iorubá que veio do continente africano, que ela é diferente da mitologia iorubá lá do continente africano e que foi tomando, e eu não estou falando do candomblé, que é uma estrutura já mais específica brasileira, estou falando dos orixás da mitologia mesmo, né? Do candomblé não, da Umbanda. Estou falando mais do candomblé, que é menos misturado com sincretismo, né? Que também é complexo falar de sincretismo, que tem toda uma discussão sobre esse tema, mas o candomblé brasileiro, essa relação com a mitologia iorubá no Brasil, dos orixás, ela é uma especificidade do Brasil e ela vai sendo atualizada de tempos em tempos, ela vai sendo recontada, porque quando a mitologia é viva, uma história mitológica, quando você conta uma história de Iemanjá, de Exu, de Ogum, essa história está acontecendo agora. Ela não é uma história que aconteceu no passado. É uma história que aconteceu nesse momento, ela está acontecendo. E isso depende também da audiência que está se relacionando com aquela narrativa, de ter um conceito que o Campbell utilizava, que ele trouxe de outros pensadores, que é a participação mística, que a gente está disposto a participar daquela narrativa. Não entender ela como algo histórico, mas vivenciar aquela narrativa naquele momento. Então, quando
se a gente lesse os textos bíblicos, não pensando que existiu uma Jerusalém há 2000 anos atrás, onde tinha um homem chamado Jesus que entrou lá e jogou, brigou com os vendedores do templo lá, jogou tudo para cima. Mas se a gente ler essa história e vivenciar ela agora, como se ela estivesse acontecendo agora, ela vai se tornar um símbolo vivo e uma experiência mitológica, né? É aquela coisa, quando a gente vai no cinema, a gente sente as emoções que estão sendo projetadas ali naquela tela. É uma experiência que a gente está vivenciando. E a mitologia e a religião deveria ser assim também. Você falou das tradições africanas, e aqui também nós temos as tradições indígenas, né? Sim. Os povos originários do Brasil, né? São várias tradições diferentes, são vários mitos, né? Desde os Yanomamis, que têm toda uma concepção de criação universal, os Guaranis, né? Em suas diferentes variações. Então, são mitos vivos também, né? Que estão atuando ainda. Tiago, todo esse arcabouço que o Campbell trouxe para todos nós, né? E lá no começo você falou que, na verdade, não é uma jornada do herói, é uma jornada heróica. E quando nós olhamos para esse momento desafiador que nós estamos vivendo, é claro que a nossa consciência ela é levada a fazer um comparativo, né? Uma associação entre aquilo que são as fases da jornada heróica, mas também as fases do luto, que é basicamente a mesma jornada, porque se o herói ele se separa, ele é iniciado e ele retorna, o fluxo da vida na roda de Sansara é basicamente a mesma coisa. Ele nasce, ele se desenvolve e ele se separa e retorna, e aí vai depender da narrativa que está descrevendo isso, para falar ou em quantas fases, enfim, né, como que isso se dá e assim por diante. Mas, de qualquer forma, a jornada heróica guarda uma relação muito estreita com as fases do luto, que é negar a morte, que é ter raiva da morte, que é tentar fazer uma barganha, que é entrar em depressão e, finalmente, que é aceitar. Aceitar, e aí você realmente você deixa de lutar contra um evento que é inevitável e irremediável, né? Mas, ao mesmo tempo, voltando naquilo que você falou, eu acho que você não usou essa expressão, mas o campo mórfico que nos envolve como um todo e que contém essa sabedoria, ele pode ser aberto com a chave do simbolismo, que vai nos ajudar a interpretar tanto o processo da morte e do próprio luto, quanto o processo dessa espiral de desenvolvimento eterno, que é a própria vida. Né? Assim, você tem alguma coisa assim, para falar a respeito disso? Porque eu acho que nesse momento específico, que o luto está tão presente nas nossas vidas, eu acho que seria assim, interessante passear por essa seara. Assim. Sim, e assim, sem dúvida nenhuma, né? Vou tentar resgatar, inclusive dentro dessa conversa hoje nossa, algumas coisas que eu apresentei como sendo a proposição do Campbell, que a gente pode fazer essa conexão, e também Campbell falava de fato dessa questão da morte, assim como Jung, como sendo essa derradeira jornada, né? Independentemente da crença de qualquer um, do que venha depois, mas se a gente for pensar única e exclusivamente nessa materialidade, o nosso destino final é a desintegração desse corpo, né? E, consequentemente, também com, pelo menos, uma consciência dessa matéria, indiscutivelmente, independentemente da crença mesmo, da percepção de cada um. E aí é muito interessante que, mitologicamente falando, né, a gente vai ver que é uma preocupação constante nas mitologias entender esse processo também, né? Todas as mitologias vão ter
mitos e narrativas sobre a morte e sobre o que acontece no pós-morte. E se a gente for pensar dentro daquela perspectiva de que a vida, a eternidade é o agora, né, é o presente, quando a gente começa a pensar na existência de algo, nos mitos que falam de algo depois da morte, é uma preparação agora para a gente entender e se dar conta da nossa finitude, da nossa temporalidade, da nossa efemeridade nesse universo. Esse momento que a gente está vivendo aqui agora, esse debate, essa conversa, é um momento fugaz assim, na história do universo, né? Um nada. E vai acabar, daqui a pouco a gente vai falar tchau e acabou e terminou. E a vida é assim também, né? Essa vida, ela vai terminar, ela inevitavelmente vai chegar num fim. E quando essas mitologias trazem essas narrativas que vão explicar e que vão configurar e vão mostrar, por exemplo, os egípcios, lá vai ter Anubis pesando o coração da pessoa com uma pena para ver se ela viveu uma vida boa, a questão no cristianismo mesmo, de ir para o inferno ou ir para o céu, ou até mesmo na Grécia, que o mundo dos mortos era um mundo amórfico, que não tinha uma imagem, né, eram quase não vida mesmo, assim, mais explicitamente, mas quando Odisseu vai no Hades e encontra o Aquiles fala que preferia ter vivido mais do que ter morrido rápido para alcançar fama, porque a experiência da vida é mais importante do que essa existência no pós-morte, né? Então, a mitologia, de certa maneira, se a gente olhar com cuidado e com carinho para elas tentam nos preparar para esse momento derradeiro que é a finitude, né? Que é esse fim. Os budistas, né, têm aquela ideia de que no último momento da sua vida você tem que sorrir para a existência que você teve, e aí sim você vai ter vivido uma boa vida e vai poder reencarnar melhor, eu acho, né? Posso estar falando bobagem, mas acho que é isso. Então, os mitos vão nos ajudar nesse momento, assim, nessa compreensão. E tem uma questão que eu acho que também é muito ocidental, que é esse nosso medo da morte, né? A gente criou a gente é tão ensimesmado, tão individualista nesse sentido, tão empoderados de nós mesmos, quase narcisistas, que a gente não consegue conceber a possibilidade do nosso fim, né? E viver com essa consciência de que que tudo tem um fim, que tudo termina, é tão libertador, eu acho que o Campbell propõe isso várias e várias vezes, né? Eu acredito que ele viveu uma vida plena e morreu uma morte plena também. A gente morrer bem, sabe? A gente tem uma passagem que eu gosto muito também, que é da Ilíada, que é quando o Heitor, a Ilíada, um grande clássico, né, que é fundador da nossa civilização ocidental, junto com a filosofia, junto com o cristianismo também, né? Ele vai moldar a nossa, de certa maneira, a visão ocidental, entre outras coisas, obviamente. E é muito interessante, o que eu acho fantástico na Ilíada, que apesar de ser uma narrativa dos aqueus, né, dos gregos, eles têm muito respeito pelo outro, né, pelos troianos, eles têm tanto os aqueus, os heróis aqueus têm suas virtudes e suas falhas, como o inimigo tem seu virtuosismo, né? E talvez o personagem mais heróico da Ilíada inteira seja, ao meu ver, o Heitor, que era o príncipe de Troia, inimigo dos aqueus ali na Batalha de Troia. E tem um episódio em que o Heitor mata o primo do Aquiles, né? Porque ele tinha usado a armadura do Aquiles para ir para a batalha, e o Aquiles fica enfurecido e vai lá e confronta o Heitor para uma batalha homem a homem, um contra o outro. E o Heitor tinha consciência de que ele morreria naquela batalha. E ele fala para a mulher dele, eu não vou lembrar as palavras exatas, uma pena, essa valeria a pena, eu sugiro que todo mundo procure na Ilíada, mas ele fala que ninguém enfrentou a morte sem ser sem ser
uma predestinação, algo nesse nível, assim. A morte é algo que todos vamos enfrentar. Então, cabe a nós vivermos nossa vida plenamente para chegar nesse momento e a gente ter feito o melhor que a gente pôde fazer nessa existência. E ter consciência desse momento, ter consciência da nossa finitude. Então, acho que e esse momento que a gente está passando, onde a morte está tão visível, né? Eu acho que é muito importante a gente jamais esquecer que são pessoas que estão morrendo diariamente, a nossa responsabilidade coletiva nessas mortes, né? Nossos atos são por mais que a gente ache que não, mas eles atuam no mundo, então o que a gente faz tem uma responsabilidade no que está acontecendo, e a gente respeitar, reverenciar essas pessoas que estão sofrendo, perdendo a vida nesse episódio da Covid, e também termos consciência de que estamos fazendo, mais que ter consciência, né, tentarmos fazer o nosso melhor para que essa experiência passe rápido e que a gente enfrente o nosso momento de fim de uma maneira mais suave, né, não com medo, com esse terror que está sendo essa experiência, por não sabermos enfrentá-la como Heitor, assim. Obrigado, Tiago. Estamos no final de nossa conversa de hoje. Então, antes de tudo, gostaria de agradecer muito a sua participação. Acho que foi um diálogo muito rico. Você trouxe realmente muitos elementos, inclusive que se relacionam com o objetivo central do Instituto Civitas Solis, que é tocar e despertar o ser humano, mas mostrando justamente essa universalidade de um ensinamento que é vivo, né? De um ensinamento que está presente nos mitos de todas as épocas, das mais diferentes tradições espirituais, e que é um conhecimento vivo, né? É um conhecimento de transformação. Então, acho que realmente você trouxe vários elementos que, inclusive, se alinham perfeitamente a esse objetivo do Civitas Solis. Então, nós agradecemos muito a sua participação, sua disponibilidade, e agradecemos a você que está nos assistindo. Esperamos que tenham aproveitado esse diálogo para também, né, aurir dessa fonte. E nos despedimos, passando a palavra para os nossos amigos Tiago e Carlos César, para também se despedirem. Posso primeiro? Vai lá. Muito honrado também de estar aqui, agradecer a interlocução, né? Normalmente a gente planeja, tivemos muitas conversas antes, assim, eu acho que foi muito rico porque a gente conseguiu nos entendermos, né? E falarmos a mesma linguagem, e falarmos da linguagem das musas aqui também. Então, agradecer vocês dois por esse debate, agradecer também o Dimitri e a Mers, que participaram também nessa preparação nossa, né, nesses encontros, nesse diálogo todo. Espero também que todo mundo tenha gostado dessa conversa. Sugiro que as pessoas conheçam mais a obra do Campbell, que tirem as conclusões também das suas próprias leituras, que leiam os mitos, que leiam os contos de fada, que leiam as narrativas e que prestem atenção também para os símbolos que estão nessas narrativas contemporâneas, nos filmes, nas revistas em quadrinhos, nos romances, né? E na vida também, né? Das experiências, como o César propôs, essas experiências reais que a gente vive e também como a gente pode encontrar símbolos até nelas, né? Então é isso, muito obrigado, uma ótima jornada para todo mundo. Legal. Assim, você estava falando isso agora, Tiago, e me veio aqui à mente uma oportunidade que eu tive de conversar com o Davi Kopenawa, e ele estava narrando a dificuldade que ele tem hoje em transmitir para os jovens Yanomamis o valor da palavra, como que isso está se perdendo. E esse não é um problema dos Yanomamis, isso é um problema da humanidade. Nós estamos perdendo o valor simbólico das palavras, das narrativas, dos símbolos, dos mitos e de tudo.
Eu acho que tudo isso que toda essa jornada heróica que nós percorremos hoje é uma contribuição enorme para que todos nós possamos resgatar essa chave que abre esse campo mórfico da sabedoria universal que está em nós, que está no todo. Eu acho que Campbell e você, né, essas round tables têm um papel fundamental para que a gente possa avançar nessa transformação da nossa consciência individual e coletiva. Muito obrigado.